Olá, olá, muito bom dia para você que está ligado na TV Bandeirantes. No ar mais um Boca no Trombone. Hoje é edição especial voltada à reforma da Previdência, né? E a gente vai estar com vários especialistas do assunto. Antes eu quero saudar você, nosso telespectador. Primeiro programa de 2018, um feliz ano, um 2018 cheio de alegrias, conquistas e muita felicidade para você e a sua família. Bom, hoje participam do programa, a edição especial sobre reforma previdenciária, a doutora Maíra Mota Guiotto, em nome de Mota e Guiotto Advocacia. E representando o escritório Kidrick Souza Advogados, participam os doutores, doutora Luciana Álvares de Castro e Souza e também o doutor Tiago Kidrick. É a dupla do escritório Kidrick Souza Advogados que está com a gente na manhã desse domingo. Saudar os meus colegas, meus amigos aqui que estão com a gente, iniciando, né, 2018. Um feliz ano novo para todos nós. E a pauta hoje é uma pauta rica, né? Porque a reforma da Previdência, ela foi desenhada ainda no ano de 2015, né? Lá atrás, né? Tivemos inclusive uma construção na qual participou efetivamente o setor das instituições financeiras, o setor bancário, né? Várias e várias reuniões foram feitas junto com o secretário-geral da Previdência, né? O Marcelo Caetano, né? E também juntamente com o Henrique Meirelles, o nosso ministro da Fazenda e da Previdência. Lembrando, né? A pasta da Previdência virou ali, como a gente gosta de dizer, um puxadinho, né? Do Ministério da Fazenda, reduzindo a importância da Previdência Social no país. E, a partir de então, a reforma previdenciária foi construída, um texto muito danoso, muito gravoso, que de lá para cá a gente já sofreu inúmeras alterações, 3 a 4 alterações, se a gente for bem criterioso, foram as modificações havidas no texto, né? E hoje a gente vai abordar então com os nossos consultores, nossos especialistas, começando com a doutora Maíra Guiotto, né, do Mota e Guiotto Advocacia. Na sua opinião, doutora Maíra, a reforma como um todo ela é extremamente danosa, né? Mas na sua opinião, qual é aquele ponto assim que para a senhora, para o seu escritório, é aquele mais prejudicial para o segurado, visando uma futura aposentadoria? Obrigado por estar com a gente mais uma vez e um feliz 2018. Obrigada. Primeiramente, um feliz 2018 para todos nós, né? Esperamos que esse ano seja um pouco menos difícil do que 2017. E abordando especificamente a questão da reforma da Previdência, eu acho que o que mais vai pesar é a questão da fixação de uma idade mínima para aposentadoria, né? Sim. Isso traz um prejuízo no sentido de que, primeiro, a idade mínima ela não leva em consideração um critério onde a gente consiga atingir todas as diferenças sociais do nosso Brasil, porque ele tem expectativas de vida diferentes de norte a sul. Claro. Né? E isso também traz um prejuízo porque muitas vezes as pessoas começam muito jovem no mercado de trabalho e vão acabar tendo que contribuir um tempo bem acima do que 30 e 35 anos, que já é um critério utilizado, onde o trabalhador já começa a ter um prejuízo na sua saúde quando trabalha acima desse tempo. Então, aquelas pessoas que vão começar mais cedo e vão ter que aguardar 62 ou 65 anos para poder se aposentar, vão trabalhar aí 40, 45 anos, às vezes 50, 52 para conseguir atingir os 40 anos de contribuição. Sim. Que vão ser necessários para pegar 100% da média. Então, eu acredito que esse seja o principal e mais prejudicial critério da reforma da Previdência. E doutora Maíra, é importante a gente frisar, né, para o nosso telespectador que a idade mínima ela não ataca só quem vai começar a contribuir, quem vai ingressar no sistema, mas sim também para aquele que já está. Foi posta uma regra de transição e essa regra transitória ela tem, na verdade, um gatilho, né? Isso acaba também acarretando com que ali na frente as idades mínimas dessa regra transitória, que hoje são de 53 para mulheres, 55 para o homem, né, nessa proposta de emenda à Constituição, ela vai gradativamente aumentando, né? Exatamente. E tudo isso, de novo, né, sem um estudo mais criterioso, assim, respeitando a diversidade e das inúmeras espécies de tipo de trabalho que nós temos também, né? Então, com certeza, essa criação sem um estudo demográfico aprofundado e social, eu acredito que seja a questão mais prejudicial da reforma e que vai pegar aquelas pessoas que estão ali com um pezinho na aposentadoria. Sim, também, né? Que não conseguiram implementar os requisitos, que não vão conseguir, né, implementar os requisitos antes
da reforma ser aprovada. Sim. Bom, pelo escritório Kedrick Souza Advogados, a gente está com dois colegas da banca e a doutora Luciana Souza, que é a nossa consultora também lá na Rádio Bandeirantes, tem também essa opinião, doutora Luciana, ao seu ver, a idade mínima é o que é mais gravoso ou da série de maldades que tem a reforma previdenciária, a senhora aponta um outro tema? Obrigado por estar com a gente, um bom 2018 para a amiga. Obrigada, um bom 2018 para todos nós, para todos os nossos telespectadores. Eu concordo com a doutora Maíra. Eu entendo que a idade mínima é um dos pontos que mais prejudica os trabalhadores. Hoje, muitas pessoas se confundem, mas hoje nós não temos idade mínima para aposentadoria por tempo de contribuição. E essa idade mínima que está sendo proposta de 65 anos para homens ou 62 anos para mulheres será muito prejudicial, como a doutora Maíra falou, principalmente para aqueles que começarem a trabalhar mais cedo. Eu vejo com muita preocupação essa idade mínima proposta pelo governo, principalmente porque ela tenta igualar os critérios brasileiros às regras de países de primeiro mundo, como o Japão, como França e tantos outros que têm uma idade mínima mais elevada, mas não se pode comparar porque esses países têm uma expectativa de vida muito maior do que a nossa. É como, grosseiramente, se a gente fosse dizer, né, doutora Luciana, comparar bananas com laranjas, né? E isso não é possível, né? Porque nesses países, como bem a doutora aponta, além da idade de expectativa de vida ser bem superior à brasileira, lá eles têm saúde, têm educação, têm segurança, né, que é ofertada pelo poder público, né? E no Brasil a gente sabe como é que é o serviço público, né? A própria PEC que limitou os gastos públicos, editada ainda em 2015, já em 2016, teve reflexos, né, no ano de 2017. Sim, realmente não tem como comparar a expectativa de vida com saúde desses países, é muito superior. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, aqui no Brasil, além de ser um país com dimensões continentais, nós temos alguns estados, por exemplo, Alagoas, em que a expectativa de vida para o homem não chega a 65 anos. Veja só. Então, como colocar uma idade mínima para aposentadoria em 65 anos, sendo que muitos desses segurados estão na expectativa de receber apenas um salário mínimo? Realmente é bem preocupante essa regra. A doutora Luciana Souza vai continuar com a gente aqui para a gente debater bastante a reforma previdenciária. Ainda do escritório Kedrick Souza, nosso consultor, nosso parceiro, doutor Tiago Kedrick, um feliz 2018, obrigado por estar com a gente. Sua opinião é a mesma das colegas? A idade mínima é realmente, como fala no popular, né, o que pega na reforma da Previdência? Um bom dia. Um bom dia, feliz 2018 para os colegas, Solano, telespectadores. Realmente as colegas falaram muito bem, né? A expectativa de vida no Brasil e a qualidade de vida na terceira idade, na meia idade, também considerando o desemprego a partir dos 50 anos no Brasil. Nós temos várias variáveis, digamos assim, prejudiciais no caso brasileiro, que não foram consideradas no texto. Então, aqui faço minhas as palavras das duas colegas, que admiro muito o trabalho, inclusive, colegas da ABA também, que elas fazem parte da Associação Brasileira de Advogados, e destacaria também o ponto da expectativa de direitos, Solano, que não é respeitada de forma adequada nesse projeto, né? Porque esse é um ponto importante, né, doutor? Até para a gente esclarecer o telespectador. O pessoal diz, mas eu comecei a contribuir antes, então eu tenho o direito adquirido. Isso não é direito adquirido, né, doutor? Isso, na verdade, quando se inicia sobre um determinado regulamento, a gente tem esse instituto, né, de expectar, ficar na expectativa daquele direito. É verdade, mas é uma expectativa de direito complexa no caso previdenciário, porque cada ano trabalhado ou cada mês trabalhado vai gerando consequências jurídicas, né? Então, vou citar um exemplo para que o telespectador entenda melhor. Me ligou uma cliente que começou a trabalhar com 12 anos de idade e tem 29 anos de contribuição e se aposentaria em menos de um ano. Sim. A expectativa dela de direito estava quase completa, ela estava quase um direito adquirido. Então, essa construção de expectativa não é respeitada na reforma, porque ela terá que trabalhar mais 12 anos. Alguém que estava para se aposentar agora, em um ano vai ter que trabalhar mais 12 anos. Então, o governo deveria tratar de forma diferente os diferentes e estabelecer regras, entendo assim, variáveis e não simplesmente um pedágio de 30% mais uma idade mínima para a aposentadoria, que antes não tinha, como a doutora Luciana colocou, idade mínima. Bom, a gente teve aí há poucos dias
na verdade ainda no início, melhor dizendo, do mês de dezembro, uma propaganda do governo, né, falando sobre a reforma previdenciária, que foi suspensa. Né? E nessa propaganda, até a questão do direito adquirido, o governo dizia que seria preservado. Mas isso tem que ser visto com cautelas, né? Outros pontos que eu trago à baila para os colegas. A questão de quem já está aposentado. Não vai ser atingido? Tem repercussão, né, doutora Maíra? Sim, quem está aposentado, visando aí, eventualmente uma acumulação com uma pensão por morte, ele vai ser atingido pela reforma? Com certeza vai ser atingido. E esse critério que previsto na proposta da reforma da Previdência, que prevê que a pessoa só vai poder acumular a aposentadoria com uma eventual pensão por morte no limite de até 2 salários mínimos, ou seja, eu precisaria receber um salário mínimo de aposentadoria e ter uma pensão no valor de um salário mínimo. Então, vai criar um critério novamente em que vai ter vai criar uma desigualdade entre pessoas que vão estar na mesma situação, porque vamos pegar um exemplo prático que nem o Dr. Tiago trouxe, que eu acho que fica mais fácil. Uma pessoa que recebe hoje R$ 1.500, vamos arredondar, né? Vai precisar receber, supondo que o salário mínimo venha a ser R$1.000. Sim. A pessoa vai receber R$2.000 e se a pensão for 1.500, ela não vai poder receber porque vai trazer um prejuízo, né? Não vai ultrapassar o limite. Então, isso cria um critério numérico que traz uma enorme desvantagem e cria uma linha de exclusão de pessoas que vão estar proximamente ou em situações análogas e que não vão ser contempladas, né? Então, isso eventualmente traz E nós já tivemos em 2015 uma reforma da pensão por morte, exato, né? Exatamente. Então, por que novamente se mexer na pensão por morte se algumas distorções das maiores que eram, como a questão da vitaliciedade da pensão para jovens viúvas, etc., tudo isso já havia sido corrigido, né? Acredito que, novamente, a reforma traz aí uma penalidade para aquelas pessoas que também estão naquela faixa de mais miserabilidade, ou seja, né, as pessoas que vão receber pouquinho acima de 2 salários mínimos vão ser excluídas novamente. De privilégio não tem nada aí, né? De privilégio, eu não vi nenhum ser extinto. Verdade. Doutora Luciana Souza, temos a questão aí dos trabalhadores do campo, né, os trabalhadores rurais. O governo também afirma, olha, os trabalhadores rurais eles não vão ser atingidos, muito antes pelo contrário, né, tem uma modificação grande para essa categoria. Sim, eles também são alvo da reforma, sempre visando aumentar as contribuições, né? Mas os trabalhadores do campo, eles têm as suas peculiaridades, eles foram contemplados pela Constituição de 88, que trouxe esses trabalhadores também para o regime geral de previdência social. Sim. Né? Então, a gente tem que também sempre se preocupar em mantê-los na previdência social e não afastá-los. E sem dúvida, a doutora aponta muito bem, né? A Constituição fez uma diferenciação, porque a contribuição paga pelos trabalhadores do campo, ela é diferente desse trabalhador do vínculo urbano. E agora o que a reforma quer é equiparar, tem que ser comprovado esses 15 anos de contribuição, diferentemente do que prevê a regra, ou seja, muda, né? Muda bastante para os trabalhadores rurais, né? Sim, muda e é injusto, na verdade, tratar como iguais situações diferentes. Existem, sim, situações diferentes que devem ser tratadas de forma específica pela legislação. Na verdade, muitas vezes tem se noticiado a reforma da Previdência como um combate a privilégios. Mas que privilégios a gente pode pensar para os trabalhadores rurais? Eu não vejo esse tipo de privilégio. Não existe, né? Não existe. Doutor Tiago Kedrick, o senhor, tanto nas suas participações aqui na TV Bandeirantes quanto na rádio, no Boca no Trombone, o senhor demonstra uma preocupação também muito grande com a chamada aposentadoria especial. O que muda para aqueles trabalhadores que hoje são protegidos pela legislação, haja visto que ficam expostos, né, a risco, seja físico, químico ou biológico, aquele agente que ele está exposto no seu trabalho? É verdade, Solano. Inclusive, nós participamos de algumas emendas tentando melhorar o texto e grande parte da nossa peregrinação lá em Brasília foi para defender o direito desses trabalhadores em condições prejudiciais à sua saúde ou integridade física, né? Então, muda muita coisa. A aposentadoria especial passa a ter idade mínima, né, de 55 anos de idade. A aposentadoria especial é uma que não tem regra de transição. O governo alega que a regra de transição da aposentadoria especial é a simples espera da lei complementar que vai regulamentá-la. Isso não é uma regra de transição.
né? Antigamente, nós conseguimos até, isso nos foi falado diretamente do gabinete do relator Arthur Maia, Sim. tirar o termo efetivo dano à saúde, efetivamente aquela palavrinha que estava exigindo que a aposentadoria especial, para ser concedida, o trabalhador provasse o seu dano à saúde. Isso, devido à insistência dos advogados, a nossa proposta que fizemos diretamente ao gabinete foi retirado, mas eles retiraram apenas do regime geral, eles deixaram para os servidores públicos, né? Então, está muito ruim e eu também vou destacar a questão do cálculo, que a aposentadoria especial, que hoje é 100%, vai começar em 60%, né? Veja só. Então, é verdade que um deputado declarou que um trabalhador de chão de fábrica que está contribuindo por R$2.000 vai acabar se aposentando com um salário mínimo. Então, há muito ainda o que melhorar na proposta, né? Não está boa, tem muito para avançar e a aposentadoria especial vai ser drasticamente prejudicada. Tá certo. Bom, quero falar agora com os servidores públicos. Por isso, pensando em vocês, a Coop Sergs proporciona renegociação de dívidas e empréstimos a juros competitivos e com desconto em folha. Disponibiliza atendimento jurídico com uma equipe experiente em questões do serviço público. Além disso, a Coop Sergs está com um consultório odontológico especializado em odontopediatria e também em próteses dentárias. Em breve, também terá atendimento médico, psicológico e fisioterápico. É a Coop Sergs pensando no melhor para os servidores. Conheça mais em coopsergs.com.br. Coop Sergs, a cooperativa dos servidores estaduais do Rio Grande do Sul. Olha, um breve intervalo, daqui a pouco a gente retorna, edição especial do Boca no Trombone, primeiro programa de 2018, a gente falando sobre a reforma da Previdência, os seus reflexos, né, aqui nesse ano que está iniciando. Boca no Trombone, ano 29, muito mais espaço para os trabalhadores e para os servidores públicos. Todos os sábados na Rádio Bandeirantes você tem o espaço dos aposentados, dos pensionistas, dos trabalhadores e dos servidores públicos, com muita consultoria e a participação das entidades que representam as categorias. Boca no Trombone, ano 29, muito mais espaço para os trabalhadores e servidores públicos. O valor da vida não está no tempo em que dura, mas sim em momentos especiais junto de quem amamos. Ter boas lembranças é ter momentos inesquecíveis. Há mais de 40 anos, a Funerária São Miguel conta com qualidade, confiança e compromisso que você e sua família merecem, com excelência no atendimento e o melhor valor de cremação da região. Consulte-nos. Funerária São Miguel. Nas horas difíceis, somos a mão amiga. De volta com mais Boca no Trombone, é o número 1 desse ano de 2018. Estamos começando com edição de luxo, né, especial, falando sobre a reforma da Previdência. Eu e a doutora Maíra Mota Guiotto, do Mota Guiotto Advocacia, a doutora Luciana Souza e o doutor Tiago Kedrick, ambos do Kedrick e Souza Advogados, nossos consultores aqui do Boca no Trombone. Falar para vocês aí a mensagem do nosso parceiro, a Funerária São Miguel, a mão amiga nas horas difíceis. Há mais de 40 anos, tradição e bom serviço prestado. Consulte o melhor preço de funeral. A São Miguel também presta serviço de cremação com preços acessíveis. Faça uma visita à Funerária São Miguel na Avenida Cristóvão Colombo, número 1716, do bairro Floresta, a região central aqui de Porto Alegre. Você também encontra a São Miguel em Viamão, na rua Julieta Pinto César, número 22, no centro da cidade. Doutora Maíra Mota, uma preocupação que a gente tem também sobre o texto da reforma da Previdência é a questão da fonte de custeio, né? Como é que isso está regulamentado, como é que isso está regrado lá nessa proposta de modificação das regras da Previdência? Eu acho que um dos principais pontos que a emenda aglutinativa trouxe, que eu vejo com bastante felicidade, é a extinção da desvinculação das receitas da União, né? Então, isso significa 30% a mais a cada ano no orçamento da Seguridade Social. Mas, além de falar da questão do custeio, eu queria só destacar que recentemente teve uma decisão judicial, ainda em dezembro, determinando que o governo comprovasse o déficit da Previdência, né? Numa decisão sucessiva ali da extinção da propaganda que tanto é falaciosa, né?
E em complementação à questão da CPI da Previdência, eu vejo isso com muito bons olhos, porque a questão do custeio da Previdência Social e da Seguridade Social, ela precisa ser vista e compreendida com melhor percepção, não só pelos agentes, né, que trabalham com isso, mas pela população em geral. Porque fica fácil falar só do crescimento demográfico, mas enquanto se leva em consideração apenas a folha de pagamento empregado-empregador, essas contribuições. Mas a Constituição prevê outros custeios, outras alíquotas, claro, né, prevê contribuição social sobre o lucro líquido, prevê COFINS, prevê uma série de outras contribuições que vão para a Seguridade, que também estão previstas exatamente para a saúde do sistema previdenciário. Então, a questão que eu vejo, assim, que a emenda trouxe, essa última alteração que ainda em novembro, né, dezembro, do final do ano passado, eu vejo com muitos bons olhos a questão da extinção da desvinculação. Acho que é o ponto que eu ressalto. Eu espero que o governo pare de, né, literalmente botar a mão no cofre da Previdência para pagar outra coisa que não benefício previdenciário. E é curioso, né, doutora, porque o chamado déficit ele vem sendo propalado há vários anos por vários governos, né, dizendo que a conta na Previdência ela é vermelha. E como que é essa mágica, então? É vermelha e se vai lá, todo ano se retira antes 20% e agora 30% do orçamento da Seguridade. Meio difícil, né? Eu queria saber fazer isso no meu orçamento, né? Se dizer que é negativo e consigo tirar dinheiro ainda. Daqui a pouquinho mais, doutora Maíra Mota Guiotto aqui no Boca no Trombone. Doutor Tiago, questão que é importante a gente frisar. Como está o andamento legislativo, né? No final do ano passado, houve uma tentativa de votação, o governo abriu mão de fazer essa votação, porque não tinha os votos necessários, né, para a aprovação. Agora ficou para o próximo mês, para o mês de fevereiro. Como que está esse andamento? O que a gente pode passar justamente para o telespectador que está naquela ansiedade, né? Em 2018 eu posso me aposentar, como que vai ser a minha regra? É verdade, né? Está um vai e vem, né, Solano e telespectadores. O governo dá uma data para votar, recua, porque não quer colocar em votação sem os 308 votos que são necessários na Câmara, né? A reforma da Previdência já passou pela comissão especial, né? Já foram apresentadas as emendas, agora só alguns tipos especiais de emendas, como a aglutinativa, pode ser apresentada, né? Então, vai haver votação quando o governo assim decidir, né? Na Câmara, precisa alcançar os 308 votos, depois, com no mínimo uma semana de antecedência, a segunda votação na Câmara, porque a reforma constitucional tem que ter 2 votações em cada casa, depois segue ao Senado e a mesma coisa, maioria de 2/3 no Senado, né, uma votação, o primeiro turno, no mínimo uma semana e a votação em segundo turno. Lembrando que, como é emenda constitucional, não está sujeito à sanção presidencial, ou seja, aprovado o texto, passa, né, a valer. Passa a valer. Doutora Luciana, a gente sabe, né, iniciamos 2018, é um ano de eleições, né, um ano eleitoral. A senhora acredita que isso, sim, pode trazer um reflexo no momento desses deputados que lá estão, desses senadores, pensando numa possível reeleição, deles rechaçarem a proposta de reforma da Previdência e mais, eventualmente, se aprovada, um novo governo, até para esclarecer para o telespectador, né, tem condições de também vir a retirar esse texto? Como que funcionaria nesse caso? Bom, uma vez aprovado, só uma outra emenda constitucional para mexer nesse texto. Mas, realmente, isso vai pesar, sim, vai ter um peso eleitoral. Tem muitos deputados, muitos senadores que vão buscar reeleição neste ano de 2018 e eu acredito que eles estejam pensando nisso. Então, cabe também aos nossos telespectadores, cabe a toda a população, todos os eleitores pressionarem o seu deputado, o seu senador, seja de que partido for, para que não aprove essa reforma da Previdência, porque ela vai ser muito prejudicial. E nós temos, por outro lado, também a ANFIP, que é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, que informam que não existe esse déficit alegado pelo governo. Então, sim, tudo isso tem que ser colocado na balança pelos nossos telespectadores para que se posicionem a respeito da reforma da Previdência. Verdade, não. Dados hoje em dia a gente pode buscar aqui, o nosso espaço ele prima por isso, né? Trazer dados fidedignos, né? E um dado que é muito fidedigno, doutora Maíra, é quando a gente fala que sim, há prejuízo para aqueles
com maior necessidade. Por exemplo, a aposentadoria por idade. O governo foi e voltou nas normas e o que está posto é o seguinte: agora o tempo mínimo para se aposentar continua sendo o mesmo. O governo diz que nada mudou nesse ponto, mas na verdade o reflexo financeiro para o aposentado ou aposentando por idade, ele vai ficar diferente, né? Hoje quem se aposenta por idade na atual legislação com 15 anos recebe pelo menos 85%. Então com a reforma como é que fica esse ponto? Na reforma é previsto, eu acho importante ressaltar duas alterações importantes, né? A reforma prevê a questão do tempo utilizado para o cálculo, vai ser as parcelas. Hoje, né, até a votação da reforma, qual a regra vigente? 80% das maiores contribuições num período de julho de 94 até a data da aposentadoria, dividido pelo número de meses em que esse período é contemplado. A reforma propõe que não exista mais essa seleção, né, das 80% maiores, ou seja, vão ser 100% de todas as contribuições, ou seja, todo o período contributivo de julho de 94, né, até a data da aposentadoria, e isso já vai representar uma baixa. Por quê? Porque as menores contribuições vão entrar para a base de cálculo, o que vai trazer uma redução já na média final da aposentadoria. E a outra questão é a regra de 70% mais 1,5% para cada até 35 anos. Do 26º ao 30º, isso, né? Isso. 1,5%, aí depois tem o até o 30º e depois do 30º até o 35º, 2,5%, né? Então, para cada ano contributivo. Ou seja, a pessoa vai levar muito mais tempo para aferir um percentual final do que levaria hoje com a regra vigente. Sim. Esse escalonamento que foi posto, a doutora Maíra apontou, né, leva justamente isso, uma graduação, né? 1,5%, do 26º ao 30º, do 30º ao 35º, 2%, e a partir daí, do 36º em diante, 2,5%. O que realmente isso acaba fazendo com que a pessoa se aposente mais à frente para ter um valor melhor. Bom, vamos às previsões, né? Vamos, como diz, né, jogar os búzios aqui de forma bem objetiva. Dr. Tiago Kedrick, proposta do jeito que está, ela passa? Acredito que não. Eu acho que se o governo quisesse fazer essa proposta, ele deveria alterar o texto, porque não é apenas uma questão política, é também uma questão dos deputados e da sociedade não ter acreditado no conteúdo do texto. Então, minha previsão é de que não, se o governo, se quisesse, deveria fatiar o texto, passar primeiro uma regra geral, futuro, para quem ainda não está vinculado ao sistema da Previdência. Doutora Luciana Souza, sua opinião? Também acredito que não. Acredito que se eles tivessem os votos necessários, já teriam colocado em pauta, já teriam passado. Acho que não tem viabilidade. Assim. Não vinga. Não. Doutora Maíra Mota. Eu espero que não passe. Eu não sei se eu acredito ou não acredito, porque desse Congresso pode se esperar muita coisa. Mas eu espero que não passe e eu acredito que a questão do período eleitoral vai pesar muito na decisão dos deputados. É o que a gente espera, né? É o que a gente espera. Colegas, amigos, muito obrigado, né? Acho que fizemos um belo esclarecimento ao nosso telespectador para se programar, né? Durante esse ano vamos ter muito debate aqui com a doutora Maíra Mota, do Mota e Guioto Advocacia, doutora Luciana Souza e doutor Tiago Kedrick, do Kedrick e Souza Advogados. Obrigado e um bom 2018 para todos, né? Ponto final é mais um Boca no Trombone. Mais uma vez, muito obrigado a você pela sua audiência. Domingo que vem a gente está aqui novamente. Voltamos a partir das 8h30 da manhã, trazendo os temas do momento, mais consultoria e também a retrospectiva 2017. Não acabou não, domingo que vem tem mais aqui no Boca, no seu ano 29, muito mais espaço para os trabalhadores e para os servidores públicos.